Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo, onde nós continuamos a nossa leitura no livro A Mishneh Torah. E eu sou apenas o seu interlocutor desse livro abençoado que nos trouxe, ao longo dos vídeos que nós fizemos, muito entendimento e muito conhecimento do personagem principal, pode-se dizer assim, ou seja, Deus, que é o nosso alvo. E no vídeo passado nós paramos no parágrafo 7. Nós vamos dar sequência, mais alguns parágrafos, para entendermos mais sobre esse livro. Quer dizer, sobre o que o livro quer nos trazer, quer nos ensinar. Vamos lá então para o parágrafo 8. Diz assim: todos estes seres espirituais são seres vivos. Eles conhecem o Criador e o entendem como um grau de entendimento muito amplo, cada um conforme o seu nível e não conforme a sua grandeza. Até mesmo o do nível mais elevado é incapaz de conhecer, de conceber a verdadeira natureza do Criador, conforme ele é. Realmente, conforme ele é realmente, pois que a capacidade intelectual dele é limitada demais para compreendê-lo ou apreendê-lo. O que ele está dizendo aqui, se você viu o vídeo passado, nós falamos dos níveis dos anjos. Todos eles são seres vivos, quer dizer, todos os anjos, todos nós, somos seres vivos, criados por Deus. E nós vimos nas categorias dos anjos, com mais elevado, você for na playlist, você vai ver sobre os anjos, nós falamos aqui em 10 categorias. E todos eles conhecem o Criador. Até o mais elevado conhece o Criador, conhece Deus, mas não na sua totalidade, na sua verdadeira essência. É impossível até para esse anjo, o mais elevado que ele seja, é impossível conhecer Deus, dado a sua grandeza e magnitude. Até mesmo esse anjo que nós não temos também conhecimento sobre ele, um conhecimento mais pautável, até mesmo ele não tem o conhecimento pleno de Deus. Se é que você está conseguindo entender aquilo que eu quero dizer. Todos eles conhecem Deus, mas cada um na sua posição e no seu nível. Nenhum conhece, quer dizer, há aquele que conhece mais a Deus do que o outro. Isso vai de nível para nível. Vem o 10, o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, enfim. Cada um conhece Deus mais. Mas o primeiro, que é o mais elevado, mesmo ele não consegue compreender Deus em toda a sua essência. É impossível. O intelecto desse anjo, dessa entidade, é muito limitado para compreender a criação do Todo-Poderoso. Para entender a essência do Todo-Poderoso. Vamos prosseguir na leitura? Mas ele compreende e assimila mais do que o ente que está embaixo dele. Isso ocorre com relação a cada um dos níveis, inclusive com o 10º nível. Esse nível também conhece o Criador de uma maneira tal que ultrapassa o potencial de saber e compreender Deus e os seres humanos, feitos de corpo e alma. Nenhum desses níveis consegue conhecer o Criador como ele é. Consegue conhecer o Criador como ele
próprio conhece a si mesmo. Aqui nós vamos entrar num tema muito interessante. Nem mesmo, como já dissemos, nem mesmo esses anjos conseguem conhecer o Criador como ele mesmo se conhece. O único que se conhece e sabe de tudo o que ele é na sua essência mesmo é somente o próprio Deus. E o texto vai ficando mais interessante. Nós vamos abordar aqui um tema para ficar mais interessante. Vamos para o vamos para o parágrafo de número 9. Diz assim: toda a existência, exceto o Criador, desde a primeira figura até o pequeno mosquito nas profundezas da terra, veio a existir pela influência da verdade dele. Tudo veio a existir, anjos, como diz aqui, até o pequeno mosquito veio a existir por causa da influência da verdade de Deus. É só por isso que há a existência no universo. É só por isso que aquilo que você consegue contemplar com os seus olhos físicos existe. E é só aquilo que você não consegue contemplar, que são os anjos, também existe. Somente por causa da influência de Deus. Prosseguindo. Já que ele conhece a si mesmo e conhece a grandeza, beleza e verdade, então ele sabe de tudo e nada se lhe esconde dele. Nada, absolutamente nada se esconde de Deus, porque ele sabe de tudo. Algo muito interessante que eu quero compartilhar com você esse comentário que eu vou fazer aqui tem muito a ver num tema de livre-arbítrio, mas ele cabe bem aqui para dar uma explicação mais, tentar trazer mais clareza daquilo que nós estamos falando. Por exemplo, ele sabe de tudo e nada se esconde dele. É porque, logicamente, tudo foi criado nele, e por ele e para ele. Então ele sabe de tudo. Ele não está no local, ele é o local. Ele não está, vamos supor, dentro da minha casa, nas quatro paredes. Ele é a minha casa. Alguns textos bíblicos que você vai encontrar a palavra Makom, se não me falha a memória, se meu hebraico não estiver enferrujado, Makom quer dizer lugar. Muitas das vezes refere-se não ao local físico, geográfico, mas se refere a Deus. Porque ele é o local, ele é o universo e tudo foi criado nele. Ele criou tudo nele, pela sua influência. Isso aqui é muito importante nós sabermos disso. Já ia me fugir na memória, mas lembrei a tempo. Quando nós dissemos que ele sabe de tudo, é pelo seguinte fato. Ele criou o tempo. Então, alguém que cria o tempo, naturalmente ele está fora do tempo. Ele não é sujeito ao tempo. O que para nós é presente, passado e futuro, para Deus, isso ocorre simultaneamente no mesmo instante, no mesmo milésimo de segundo. Para Deus acontece ali. Por quê? Porque ele não tem o fator tempo, ele não é limitado ao tempo, porque ele não tem tempo. Ele criou o tempo. Então, quando exemplo, eu pego esse copo com água e na hora que eu vou beber eu resolvo não beber. O que eu queria dizer com isso? Eu quero dizer com isso que mesmo que você tome uma decisão, você pensou e vou tomar uma decisão, vou fazer X, exemplo. Mas na frações de segundos, no momento que você ia fazer X, você resolveu fazer Y. Deus já sabia. Por quê? Porque para Deus,
Independente de você fazer X ou Y, ele já sabia por quê. Porque é como eu já expliquei. Para Deus, presente, passado e futuro ocorrem simultaneamente agora, nesse exato momento para Deus. Independente do seu livre-arbítrio, da decisão que você vai tomar, Deus sabe. Porque quando ele olha você, ele olha o universo, ele já sabe presente, passado e futuro simultaneamente ocorrendo para ele. Não há essa questão do tempo, ele esperar um tempo. Não existe o tempo de Deus. Não. Ele criou o tempo. O tempo ocorre para ele simultaneamente, como eu acabei de explicar, presente, passado, futuro. Está ocorrendo, para Deus está ocorrendo agora nesse exato momento, independente da decisão que você tome. Isso quer dizer que nada esconde dele. Mas o escritor ainda vai mais além. Vamos agora para o parágrafo de número 10. Diz assim: o santo bendito seja ele, conhece a sua verdade e sabe como ela é. Mas esse não lhe é um conhecimento externo, como o nosso saber. Aqui deu um ponto e eu quero... não vou prosseguir. Como o nosso saber. O nosso saber não é parte da nossa essência, mas o Criador, que seja bendito ele, o seu conhecimento e a sua vida são unidade sob todos os ângulos e aspectos. É uma unidade só, Deus. Deus, ele tem o seu conhecimento não é como o nosso. Porque até mesmo nós não temos conhecimento da nossa própria essência. Não sei como é que se diz, mas vamos lá. O subconsciente. O que é o nosso subconsciente? O nosso subconsciente é a prova de que nós não conhecemos a nós mesmos, na nossa essência. Nosso subconsciente é uma prova disso. Também quando você toma uma decisão em uma situação que talvez em outra situação você não tomaria. Porque você não se conhece a si mesmo, o que você seria capaz. Exemplo, se você, por exemplo, vamos supor, alguém diz para você, olha, eu estava andando no trânsito, esbarrei num carro e de repente houve uma discussão, eu saí e agredi o outro rapaz que estava na confusão ali no trânsito. Você não teria feito o mesmo? Algumas pessoas vão dizer, sim, eu teria feito, ou dizendo, não teria feito. Mas o fato é que até que uma situação ocorra conosco, nós não sabemos o que iremos fazer, o que iremos adotar. Não sabemos se tomaremos atitudes ao extremo ou não, ou seremos passivos ou ativos. Até que determinada situação ocorra conosco, a verdade é que nós não sabemos como vamos agir ou reagir. Fato é, como você conhece uma pessoa e uma determinada situação você jura que ela vai tomar atitude A e quando ocorre tal acontecimento, ela toma uma atitude B e você se surpreende. Até mesmo ela se surpreende com isso. Por quê? Porque ela não conhece a sua própria essência. Somos, na nossa grande maioria, em 99%, sem exageros, e 99% das nossas decisões são influenciadas por alguma coisa, influenciadas por alguém. Isto é fato, isso é verídico. E é uma coisa que isso não ocorre com Deus. Ele conhece totalmente a sua essência e sabe de si mesmo. Ele sabe da sua vida, da sua essência na íntegra. Já isso não ocorre conosco.
É necessário que algumas situações ocorram para que eu e você possamos saber do nosso potencial. É preciso que ocorra algum acontecimento, ou seja bom, ou Deus nos livre, não tão bom, um pouco dramático, um pouco caótico, para podermos sabermos quem realmente somos na nossa essência. E nem assim, nem mesmo assim, tomamos as nossas decisões pautadas e baseadas no nosso próprio conhecimento de nossa essência, como eu já disse a princípio. Grande maioria, maior parte das vezes, tomamos atitudes por influência. Isso nós vamos ver num outro estudo, numa outra ocasião. Vamos prosseguir a nossa leitura, que ela está muito boa. Veja bem. Se ele vivesse de maneira com que a vida é concebida, ou fosse sábio com um conhecimento que lhe fosse externo, então haveria muitos deuses. Ele, a sua vida, o seu conhecimento. Mas não se trata disso. Ele é uma unidade sob todos os ângulos e aspectos. Portanto, pode-se afirmar que ele é o conhecedor, ele é o objeto do conhecimento e ele é o próprio conhecimento. Tudo é uma unidade absoluta. Esta está aquém da habilidade de nossa boca, fala, de nossas ações ou dos nossos ouvidos de escutar. Nem é capaz o coração do homem de assimilar isso na sua totalidade. Por isso está dito, pela vida do faraó, pela vida da tua alma, mas não está dito pela vida de Deus. E sim, Deus vive. Isso mostra que o Criador e a sua vida não são dois, como é o caso das vidas dos seres vivos e dos anjos. Portanto, Deus não vê as criaturas, nem as conhece como nós humanos as vemos, pelo que elas são, mas ele as conhece em termos de si mesmo. É por isso que ao se conhecer, ele conhece tudo, já que tudo provém dele. Encerramos aqui o 10º parágrafo com a leitura espetacular. E ele é bem claro. Que nós vemos aparências, julgamos uma atitude ou outra, mas não conhecemos na essência absolutamente ninguém. Isto é uma prova da unicidade de Deus em todos os ângulos e todos os aspectos. Ele nos conhece e conhece nosso potencial, conhece aquilo que temos ou não coragem de fazer ou não, porque Ele que nos criou. Isso é magnífico, isso é espetacular, esse Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, isso nos leva a entender que muitas coisas que ocorrem conosco é necessário que ocorra para que possamos trabalharmos a nós mesmos para sermos pessoas melhores, para termos mais fé, para crermos mais nele. Então, algumas coisas têm que ocorrer para que nós possamos conhecer o nosso potencial, porque isso ele já sabe. Eu e você, não adianta eu e você chegar em oração a Deus e fazer um pedido: Deus, se acontecer isso e isso,
eu vou ser mais bondoso, vou ser mais caridoso, vou ajudar o próximo. Deus sabe se você vai fazer ou não. Porque ninguém te conhece melhor do que Ele. Foi Ele que te criou. Ele conhece a tua estrutura emocional, psicológica. Veio das mãos dele, veio da criação dele. Então, e ele tem esse conhecimento exatamente de si mesmo. Ele é o conhecedor, ele é o objeto do conhecimento e ele é o próprio conhecimento. Isso engloba uma unidade de Deus, uma unicidade de Deus que é única. Somente Deus tem esta capacidade. Somente Ele consegue realizar e fazer essa proeza de se conhecer a si mesmo em todos os ângulos, em todos os aspectos. Então, meus queridos, já vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, acho que nós já vamos concluir, certo? Sim, no próximo vídeo nós vamos concluir o livro e passaremos para o capítulo de número 3, também espetacular, muito bom, sem palavras para podermos expressar naquilo que estamos aprendendo com esse livro. Então, meu querido, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado, não esquece de comentar, compartilhar, inscrever-se no canal e nos dar essa força. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.